E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Tô vendo uma oportunidade aqui, ó, nessa região. Já tô fazendo uma entrada aqui. Por quê? Bom, primeiro eu quero me apresentar. Quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende como operar opções binárias. Você aprende através da análise gráfica como entender os gráficos, como saber interpretar os gráficos, como entender, por exemplo, por que eu cheguei aqui nesse gráfico e vi que aqui é uma melhor região para eu fazer uma correção nesse movimento. E aí eu não perdi a oportunidade, ó, já entrei na região. Por quê? Olha só, deixa eu mostrar para você. Não abri meu point fix. Deixa eu abrir aqui. Point fix. Vamos lá. Escrevi errado? Escrevi errado. Point fix. Pronto. Agora sim. Agora eu abri ele para desenhar aqui que é melhor. Quando eu abri o gráfico aqui, ó, para começar a gravar para vocês terem uma ideia, nem a minha ferramenta de desenhar aqui no gráfico eu abri, né? Eu chego aqui, olha o que eu vejo, ó. Eu vejo o gráfico trabalhando, tendo uma dificuldade de ultrapassar essa região. Então o gráfico chegou aqui, ó, fez isso, aí aqui ele rompeu, ele voltou, veio aqui, tocou de novo, rompeu, voltou na região e aí ele chegou novamente nesta região. Quando ele chega nessa região, o que eu vejo no gráfico? Eu vejo o gráfico, e aí eu aproximo para ter entendimento, eu vejo aqui, ó, um padrão de correção. Olha aqui, candle vem com pressão lá na região, lá no passado, ele ainda vem, faz mais um candle de fraqueza aqui, ó, candle de correção, e aí ele me dá o aval de continuar o movimento. Correção do que? Correção dessa tendência, onde então a tendência vem, corrige e depois continua o movimento. Como assim, cada um padrão de correção? Você pode estudar esses padrões fazendo um download aqui, ó, inteiramente grátis deste book que eu deixo aqui para vocês, para você que não é do treinamento, porque quem é do treinamento tem este book, entre muitos outros, para leitura, para os estudos à parte, como material de apoio das aulas. Então você pode baixar, você que não é do treinamento, ou você do treinamento, que você baixar por aqui, você baixa inteiramente grátis aqui no meu canal do Telegram. Qual é o canal do Telegram? Está no link da descrição ou no banner do canal. Onde você vai entrar aqui no meu canal do Telegram, onde só tem aqui postagem dos alunos e os links do YouTube. Então cuidado, se você tiver em algum perfil aqui do Telegram, onde estão te oferecendo alguma coisa, cuidado, você está num canal falso, tá? Então tenha esse cuidado de entrar no link oficial aí. Você vai entrar em mensagem fixada, ó, e vai baixar, fazer o download inteiramente grátis. Então aqui você pode ver, ó, resultados dos alunos, ó, como o Eric aqui mandou esse resultado, o Wagner mandando resultado, aqui ó, o Michel mandando resultado, e como muitos outros, ó, o João aqui, ó, 9-3. Então você pode ver todos os resultados aqui de todos os alunos, como eles têm ido nos seus trades, para você interagir e entender melhor sobre isso, tá bom? Aqui, como no canal do Telegram, eu posto isso, aqui no Instagram também. Se você chegar aqui, ó, nos meus stories, ó, você vai ver resultados dos alunos postados aqui, para você se identificar e entender se realmente vale a pena você se aprofundar em análise gráfica ou não. Se você tiver alguma dúvida, você pode chegar, ó, entrar em contato comigo pelo Cadu Rinaldi aqui do Instagram. Aqui no EAD você vai ver resultados dos alunos, assim como nos meus stories também, e outras dicas mais sobre análise. Aqui tem um link do treinamento, ó. O que você pode fazer com esse link? Você pode acessar para ter aqui também, no rodapé do link, tem o meu WhatsApp lá embaixo, caso você queira tirar uma dúvida, fazer alguma pergunta, tá? Lembrando que está com 60% de desconto. Então, para quem que é isso aqui? Para quem quer se aprofundar, para quem realmente quer parar de entregar dinheiro no mercado, parar de perder dinheiro nesse mercado, tá aí meses, anos tomando tinta na cabeça. O tomar tinta é uma forma
coloquial, menos frustrante para dizer loss, né? O pessoal que fica tomando loss atrás de loss e não toma atitude de aprender, é para você, né? Com baixo custo, que eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, onde eu dou todo o suporte para você, tirando as dúvidas, respondendo suas indagações, suas perguntas, para que você também consiga vencer nesse mercado. E uma das coisas que sempre me perguntam aqui no YouTube é sobre qual a melhor região para fazer uma entrada, né? Os alunos do treinamento já sabem sobre isso, mas quem está aqui no YouTube às vezes tem dificuldade. Então, por exemplo, se eu quero comprar num suporte, se eu quero fazer uma compra no suporte como eu fiz essa entrada, eu tenho um suporte aqui. Eu tenho um suporte aqui, né? Esse preço veio, fez um falso rompimento, uma falha, veio buscar esse pavio. Eu poderia ter entrado aqui nessa região? Poderia. Mas por que eu não entrei? Porque é um candle de força. Eu vou aguardar o gráfico fazer movimentos. Aí o gráfico vem, corrige. Pois ele vem deixar um outro candle de força. Só que olha que interessante, ao invés dele buscar esse fundo, ele já vem na parte de cima desse pessoal aqui. Quando ele vem na parte de cima desse pessoal, ele já encontra dificuldade e deixa o que aqui, ó? Um candle de correção, que está justamente lá naquele book que eu deixo para vocês. Opa! Então o que ele me mostra aí? Me mostra que essa região aqui, ela está sendo melhor do que essa região. E muito melhor do que essa. Por quê? Porque aqui, além do preço estar nessa região, ele me mostrou um padrão de correção. Um padrão de vela que me faz ter mais confiança na entrada no trade. Então eu estou aliando aqui um contexto gráfico, um entendimento do gráfico, junto ao trabalho dele nas regiões, juntamente com um padrão de vela. Entendeu? Então eu consigo compreender uma melhor oportunidade quando eu vejo o gráfico trabalhando todos os setores ao mesmo favor. Vamos abrir um outro ativo aqui para dar uma olhada? Vamos abrir um outro ativo para dar uma olhada. Ó. Pelo horário aqui tem poucos ativos abertos, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Ó. Gráfico abriu aqui com um gap, né, gigantesco, já jogando o preço lá para baixo. Se ele vai fechar o gap eu não sei, eu só sei que ele abriu o preço aqui embaixo. Não tem nada de bom aqui. Vamos abrir um outro ativo, Audi JPY. Audi JPY, olha o movimento que ele fez aqui. Gráfico fazendo esse trabalho, chega aqui, eu tenho que pensar num movimento de alta. Aqui é um movimento de alta, porém eu vejo região aqui, vejo região aqui, vejo região aqui. Ele tem que passar dessa região aqui para eu pensar em continuar subindo com ele. Ó. Se ele passar dessa região aqui, eu continuo subindo com ele. Mas se ele ficar parado nessa região aí, eu faço uma correção. Tá? Tudo depende deste candle aqui. Ó, se ele vai me mostrar uma continuidade ou não. Olha o que ele está fazendo. Ó. Já passou da região. Já mostrou a máxima dele ali naquela região. Então eu já entendo que ele rompeu aquela região e ele pode continuar o movimento. Vamos aguardar, vou aguardar ele chegar ali. Pronto, fiz minha entrada, tá? Ele pode fazer uma correção aqui para depois subir? Pode. Agora, olha o que aconteceu. Ele veio exatamente aqui nessa região. Ó. O que tem nessa região para segurar ele ali? Tem esse ponto aqui. Tem esse conflito aqui, né? Mas eu acredito ó, que ele venha tocar nessa região e ainda subir. Tanto é que eu vou fazer ó, duas entradas aqui a mais. Por quê? Porque eu estou vendo força de entrada. Ele pode vir aqui pegar uma força e continuar o movimento de alta. Por quê? Tá vendo que ele está deixando muito pavio? Ele está deixando muita região instável. Então eu acredito na força do movimento. Como ele já ultrapassou essa região aqui, eu acredito que ele vai buscar regiões mais altas. Por isso que eu acredito na força do movimento. Tá lá, ó, entrada perfeita. Eu acho que eu não perco mais não, né? Tá lá, entrada perfeita, ó. Bom, finalizou, pronto. Olha que interessante, olha o que eu vi aqui. O que eu vi? Por isso que você tem que entender sobre regiões. Quando o gráfico faz esse movimento, ele deixa uma região de suporte aqui,
eu vou analisar, meu mouse está travando aqui, eu vou analisar aqui atrás, quando eu olho aqui atrás, eu já vejo ele ultrapassando essa região de topo e também vejo ele ultrapassando essa região de topo. O que eu imagino é o seguinte, ele pode fazer um movimento como esse, vir buscar aqui e continuar sua subida, seguindo o movimento da tendência. E é isso que eu espero. Por que que eu entrei aqui com mais taxas? Porque eu tenho a convicção da movimentação na região. Por quê? Por isso que a região é muito interessante, gente. A região, quando você começa a definir a região, você se torna alguém especialista em suporte e resistência. Quando você sabe qual é a melhor região para operar, você se torna um especialista em suporte e resistência. A melhor região que eu poderia ter aqui um receio do preço segurar, suportar na região, seria essas regiões e seriam essas regiões. Então, como o preço está longe dessas regiões, o preço ele está longe dessa região, longe dessa região, longe dessa região, longe dessa região, e para mim essas regiões aqui ó, já foram rompidas, então eu acredito que no caminhar do candle fazendo esse padrão de continuidade aí no caso, né? Aqui foi um padrão de continuidade. No outro trade que eu fiz aqui atrás, eu fiz um padrão de correção. Aqui foi um padrão de correção de tendência para ele continuar caindo. Aqui, ó, ele não avançou até lá, mas ainda ele está trabalhando acima dessa região. O importante é eu entender por isso que como operar opções binárias é maravilhoso. Por causa de um pip, por causa de uma movimentação de um candle, você faz uma entrada maravilhosa como essa. Então você não precisa de grandes movimentações. Você precisa ter conhecimento gráfico, conhecimento técnico, saber entender qual é a melhor região para operar um suporte e resistência, qual a melhor forma de aplicar um padrão de vela, em qual região aplicar um padrão de vela. Isso que eu estou falando é tudo dentro de um contexto. Nada pode fugir ao contexto. Compreendeu, né? Está compreendendo então. Vamos lá abrir um outro ativo. Audi JPY, né? Eu já vi o Audi CAD, já vi o Euro USD, Euro JPY. Vamos ver o que o Euro JPY apresenta a nós aqui. Região, vamos lá. Ó, gráfico chegou aqui. Por que ele chegou aqui e fez uma correção? Existe um motivo dele corrigir nessa região aqui? Existe esse embrulho, né? Aí ele subiu. Subiu, chegou aqui. Por que ele está retornando aqui, ó? Existe um outro embrulho. Então eu vejo regiões. Deixa eu voltar o gráfico. Ah, agora sim, ó. Estou vendo regiões aqui no passado que estão segurando o preço, tá vendo? Muito longe, muito longe. Então ele está trabalhando na perspectiva desses movimentos lá no passado. Então o gráfico está travado aqui nessa região, buscando fazer o quê? Fundos, topos, ele está brigando nessa região. Então deixa eu dar uma olhada aqui, ver o que o gráfico está fazendo. Se ele chegasse aqui nessa região, eu teria uma entrada um pouco mais perfeita, né? Mas ele está brigando muito ali. Estou acreditando que ele vai segurar. Agora ele recolheu assim desse jeito, eu não vou entrar não, porque ele pode chegar aqui ainda, né? Ele pode fazer mais um candle e vir até essa região. Tá subindo? Não tem problema, tá? Não tem problema. Deixa ele aí o Euro JPY. Eu vou para outro ativo. Já que ele me tirou do trade ali a movimentação, eu não vou ficar aqui não. Ó, o Euro USD de novo, ó. Voltamos no Euro USD. Euro USD de novo na mesma região. Olha que interessante, ele chega aqui, deixa essa região desse jeito, olha o candle que ele está formando aqui, fez movimentação de alta, deixa essa indecisão na região. O que eu tenho aqui? Olha, eu tenho um fundo aqui, né? Eu tenho um fundo. Se ele fechar aqui, próximo a esse fundo, é subida, mas se ele fechar aqui em cima é descida. Então ele me mostra dois pontos a serem vistos aí. Ele pode tanto subir como corrigir nessa região, ou seja, ele está travado numa região. Ele está consolidado nessa região. É uma região onde ele pode romper a qualquer momento? Óbvio, como ele está fazendo agora. Ó. Ele acabou de romper a região,
tá procurando romper a região e está me tirando da região. Por quê? Ó, essa aqui era o ponto de correção. O que ele fez? Ele rompeu. Rompeu ali. Olhando o volume, eu não acreditava que ele poderia romper ali naquela região. Agora o que ele pode fazer é retornar justamente aqui, ó, nesse ponto da região, e fechar um fiozinho de cabelo e me tirar do trade, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele foi aqui em cima. Eu estou pensando em pegar ele na volta. Deixa eu ver. Se ele não fizer o fechamento ali, vamos ver. Eu acho que nem vai precisar, viu? Ó, nem vai precisar, porque a análise foi perfeita. Um segundo. Tá lá. Perfeito, perfeito. Olha o que eu vi aqui, região. Por isso que você tem que aprender a melhor região para operar suporte e resistência. Dá uma olhada. Região. Ó, região. O que eu falei para você? Falei que se o gráfico viesse aqui na parte de baixo, eu compraria. Mas se ele retornasse aqui nessa parte de cima, eu venderia. Eu abri o outro ativo ali na região. Por quê? Eu abri porque olha que interessante. Ele foi buscar o preço até aqui em cima. Quando ele chegou até aqui em cima, ele encontrou a máxima da região, veio e fechou aqui abaixo. Então a minha ideia de que ele está travado e consolidado aqui, perfeita. Eu tinha aberto aqui o ativo de EURUSD para que você entendesse, caso ele não viesse fazer o movimento, eu pudesse fazer uma correção do movimento. Mas eu acho que dentro disso aqui, as análises, né, elas estão perfeitas. Tá tudo bem, né? Ó, fiz duas entradas em EURUSD, ó, uma aqui de quase $50, outra de quase $50, essa de $150 praticamente. Então eu acho que está o tempo aqui utilizado e o valor que eu auferi ao fazer em 3 movimentos, praticamente 5 taxas de entrada, um 5-0, altamente lucrativo. O que eu precisei entender? É o que você tem que entender. Ó. Eu vou fazer um quadro negro aqui, só para ficar mais claro para você. O que é uma melhor região? Entenda comigo. Sobre a questão de topos e fundos. Então vamos lá. Se você tem um topo ali naquela região, aí tem um fundo nessa região, tem um topo nessa região, tem um fundo nessa região, tem um topo aqui, fundo aqui, tem topo aqui, fundo aqui, topo aqui, fundo aqui. Qual seria a melhor região para eu trabalhar topos e fundos aqui? É simples, tá, gente? É simples. Ó, o preço está aqui, tá? Vamos supor que o preço está aqui. O que eu quero trazer para você? Eu quero trazer que para você entender qual é a melhor região, existe simplicidade nisso. Porém, o que você tem que entender, que é uma forma complexa, é como o gráfico se movimenta até essa região. E o que ele vai fazer nessa região para ativar uma execução de entrada. Você compreendeu o que eu estou querendo dizer? Então, por exemplo, ó, aqui nessa região, qual seria a melhor região? Não é essa cor, né? De resistência num gráfico como esse. Depois a gente vai para o gráfico, vou te mostrar isso no gráfico, mas eu só quero mostrar para você uma clareza do movimento. Melhor região de resistência. Melhor região de resistência. E essa aqui também é resistência. Aí eu te pergunto, dessas 3 aqui, qual seria o melhor ponto de resistência? É óbvio que o melhor ponto de resistência é esse. Em segundo lugar vem essa, em terceiro lugar vem essa. Mas se eu fosse puder elencar as melhores, essa seria a primeira, essa seria a segunda, essa seria a terceira. Mas você tem que entender que o gráfico também possui o quê? Resistências aqui, ó. Resistências aqui. Essa resistência aqui, ela é boa também? É óbvio. São conflitos no gráfico. Essa resistência aqui, para mim, seria a 4ª resistência, a meu ver, a ser analisada. Para mim, ela não é a melhor resistência. Porém, o preço está localizado aqui. O preço me mostra, chegando aqui nessa região, ele faz um candle como este e faz depois assim um padrão de movimentação de correção. Ou seja, dentro de uma região onde eu estou trabalhando o gráfico, eu vejo todo o contexto do gráfico. Ela pode mostrar para mim ali
que eu posso fazer uma entrada naquela região, ou no fechamento, ou seguindo a tendência naquela região, com entradas precisas, tanto aqui, é óbvio que eu posso. Eu não preciso esperar chegar na região 3 aqui, na região 2 ou na melhor região. Se você tiver tempo e aguardar o gráfico se movimentando e chegando até a região, óbvio, maravilha. Mas a quarta oportunidade aqui, que seria no elenco das hierarquias das melhores regiões, eu também posso trabalhar. É isso que a análise gráfica te ensina, é isso que a análise gráfica me ensinou. Por isso que você vê o Cadu, em pouco tempo aqui, fazendo essas entradas. Que nem, por exemplo, eu não falei para você que aqui era a melhor região de resistência, aqui melhor região de suporte. E o que eu fiz? Eu segui o movimento até a melhor resistência. Agora o preço está chegando aqui, ó. Melhor ainda é essa resistência. Se você puder esperar e aguardar, melhor ainda. Mas olha que interessante, o preço não está chegando agora onde eu falei, e olha o que aconteceu quando ele chegou aqui nessa região. Ó, o que aconteceu aqui com o preço? Olha o que ele fez, ó, corrigiu, entendeu? Então existem melhores regiões, você tem que ter o que? Em mente de saber, dentro de um contexto do gráfico, dentro da movimentação do gráfico, enquadrar a sua região dentro dessa movimentação. Entendendo como a tendência está trabalhando, esperar o padrão do candle se formar na região para você executar a sua ordem. Quando eu chego nesse EURUSD que eu fiz a entrada, a mesma coisa. O que eu falei para você? Se a gente abrir o gráfico aqui, qual seria a melhor região de resistência? Ó, região de resistência, melhor região de suporte, região do suporte. Cadu, e por que você já fez essa entrada aqui? Porque aqui também tem um suporte. Mas a minha entrada só aconteceu de correção porque além de ter uma região, eu estou vendo movimentação do gráfico, estou vendo a tendência, estou vendo um padrão de candle, estou vendo volume. Então, quando eu tenho esse contexto gráfico na minha mente, desenvolvido na minha mente, eu consigo fazer o quê? Compreender o movimento e não ficar aqui uma hora na frente do gráfico para fazer as minhas entradas. Eu consigo compreender que toda região que existe conflito, eu posso trabalhar nelas. Mas para trabalhar nelas, eu tenho que ter uma leitura do gráfico apurado. Eu tenho que saber operar padrão de vela. Eu tenho que saber operar vela a vela. Eu tenho que saber operar suporte de resistência. Eu tenho que saber operar tendência. Eu tenho que entender do contexto gráfico. Eu tenho que saber fazer a leitura do gráfico. Eu tenho que ser um profissional que tenha conhecimento técnico. Entendeu? É isso que eu tenho que fazer. Por exemplo, essa entrada em euro aqui. Eu também fiz a mesma entrada nessa região. É o mesmo ativo, né? Eu falei, qual é a melhor região? Essa região. Qual é a melhor região de resistência? Essa. De suporte? Essa. Onde aqui eu poderia comprar, aqui eu poderia vender. Poxa, Cadu, mas por que? Ó, aqui você já tinha feito uma entrada de compra. O preço chegou aqui de novo, só que aqui você vendeu. Sim, eu estou trabalhando as regiões que eu tenho, dentro do tempo que eu tenho, no momento que eu tenho, enquadrando todos os setores. Quais setores são esses? Eu sempre falo aqui para vocês. Os setores que eu sempre trabalho, eu vejo todo o gráfico, depois eu vejo como as regiões, e é isso que nós estamos tratando no vídeo hoje, as regiões estão trabalhando. Dentro dessas regiões, juntamente com a movimentação do gráfico, como as tendências estão se comportando. E dentro do comportamento das tendências, eu vejo os candles, que para você que você gosta de chamar são as velas, e eu tenho também o volume como filtro. Eu utilizo o volume como filtro. Então, esse passo a passo, gente, eu sigo todas as horas que eu abro o gráfico, eu sigo esse passo a passo. Eu só faço entrada quando está tudo isso alinhado. Quando o gráfico está alinhado na região, a região está ligado na tendência, a tendência está ligado no candle, está ligado no volume. Quando eu entro e falo assim, eu vou entrar aqui sabendo do risco, pode ser porque a tendência não está alinhada junto à região, junto ao gráfico, ao candle e volume. Ou pode ser o volume que não está alinhado nas regiões. Então, quando um desses tópicos ele não encaixa na minha leitura,
e a análise gráfica te ensina a fazer isso, é aí que eu entro com risco. Então, quando eu entro com risco, entenda, entrar com risco é saber que o gráfico ele pode corrigir nessa região. Tem uma região aqui, você sabe que ele pode corrigir nessa região, mas se ele romper, você sabe onde ele vai corrigir novamente. E você faz o quê? Você aceita o loss e depois sabe onde ele vai corrigir, porque você compreende a movimentação e entende como fazer uma análise no gráfico. Compreendeu? É assim que a gente vai aprendendo, vai entendendo a análise gráfica. É claro, né? Às vezes eu falando aqui para você parece algo tão simples. Simples é, mas também não é tão fácil, porque você precisa se estudar muito, você precisa ter conhecimento técnico, através de observações, de entendimento gráfico, de tempo de tela. Então você, sendo um trader iniciante, aprenda qual a melhor região para operar suporte e resistência. A partir do momento que você aprende a melhor região, quando você entende qual a melhor região para operar um suporte e resistência e como saber a melhor região para operar, você vai saber como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência, como operar um padrão de candle, né? Como operar um padrão de vela, como operar vela a vela. Você vai aprender como operar tendência, lembrando que o contexto gráfico tem que existir, lembrando que você tem que saber fazer essa leitura do gráfico. E a análise gráfica é quem nos ensina isso. Então você é capaz, depois de estudos, aprofundamento e análise gráfica, fazendo entradas como essa, né? Euro USD aqui uma entrada, Audi JPY aqui eu fiz uma entrada com 3 taxas, Euro USD aqui mais uma entrada que foi a primeira, fazendo o quê? Um 5-0 aqui, tranquilo, simples, com conhecimento, tá bom? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir aqui o conhecimento para vocês. Se você quiser estudar mais esses padrões de execução, faça o download do e-book. Vai lá no meu canal do Telegram, que está aí no link, onde eu mostrei para você, no link do vídeo ou no banner do canal, baixe. Tem alguma dúvida? Mande lá um direct para mim, o direct no Instagram, para a gente tirar essas dúvidas. Quer mandar uma pergunta lá no direct do Instagram? Pode mandar. Lá no link do treinamento também, no rodapé, tem o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo. Se você tem esse interesse de parar de ficar quebrando banca, parar de ficar entregando dinheiro para o mercado, às vezes falta um detalhe para você vencer nesse mercado. Um detalhe. E quem sabe eu posso te ajudar nesse detalhe e você voar sozinho nas suas análises e conquistar tudo aquilo que você quer. Tá bom? Vou ficando por aqui. Eu te vejo numa super aula amanhã, super trades amanhã, tá? Uma ótima noite aí, te vejo amanhã. Não saia daqui sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sino de notificações e sem deixar aquele belo comentário. Vejo vocês amanhã, fica com Deus. Tchau.